Aleluia. Marcos capítulo 4, eu vou ler do 35 ao 41. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar se lhe obedecem? Quero compartilhar um pouquinho sobre esse texto com vocês. E eu quero falar nessa noite sobre o medo. E sobre enfrentar o medo para chegar do outro lado. Esse texto, assim, eu me identifico muito com ele. Porque eu tenho um chamado específico de libertação. Então, várias vezes, o Senhor usou esse texto para me chamar para ir a um outro lado da margem. Para ir a um outro nível dentro daquilo que é o meu chamado. E o medo, ele pode ser comum a todos nós. O sentimento do medo pode atingir-nos, ainda que de maneira diferente, mas o medo em si pode ser comum. Agora, o que muda é a forma com que nós reagimos ao medo, quando o Senhor quer fazer algo. Então, o medo é inevitável. Eu posso falar assim, sem medo, que é inevitável que o medo venha surgir em determinados momentos. Agora, a maneira que eu lido com o medo, ou que eu enfrento o medo, aí sim vai ser um fator determinante para o lugar onde eu vou chegar. Então, é a fortaleza, o medo, quando ele se torna uma fortaleza, quando ele se encontra um lugar de repouso dentro de nós, e se torna uma fortaleza dentro de nós, então com certeza o medo vai nos paralisar. E a ideia de Satanás em relação ao espírito de medo é nos paralisar para não chegarmos nesses lugares que o Senhor nos desafia a chegar. Em níveis diferentes. Esse outro lado da margem pode ser diferente para cada um de nós, em estações diferentes na nossa vida, em momentos que nós estamos vivendo, diferentes uns dos outros. Agora, a receita que Jesus deu, o que Jesus vivenciou, isso se aplica a todos nós. E a forma com que o Senhor nos chama a enfrentar o medo, também isso se aplica a todos nós. O que determina coragem numa pessoa, que é realmente, de fato, o oposto do medo, o que determina a coragem é a forma com que cada pessoa reage ao medo. Não é ter medo ou não ter medo, mas o que determina a coragem é a medida que eu enfrento os meus medos. Porque como é que eu vou demonstrar coragem se eu não enfrento os medos? Se eu não me dou a oportunidade de mostrar-me corajoso. E eu só posso me mostrar corajoso em uma situação quando eu enfrento o medo. Enquanto eu não enfrentar o medo, eu não tenho a possibilidade de exercitar a coragem. Eu vou contar uma história aqui que desde que eu casei com meu esposo, eu escuto dele. Depois vou me arriscar, assim, se ele ficar bravo, nós vamos se entender. Mas eu vou contar a história dele com um cachorro. Desde que eu casei, ele me conta a história dele com o cachorro. Então, ele era pequeno, um adolescente, e a vizinha da casa que ele morava tinha um cachorro. E ele passava e sempre tinha medo do cachorro. Ele ficava meio de olho no cachorro, meio cismado com o cachorro. Mas o cachorro estava lá no quintal, o cachorro latia, né? Às vezes aquele latido mais forte, ele vinha, descia, subia a rua. Mas um dia ele passou e o cachorro estava para o lado de fora. E o cachorro
veio com todas as características de quem avançar. Você conhece um cachorro, né? Quando vai avançar, ele não faz aquele latido de vira-lata, né? Ele realmente mostra para que ele está reagindo. E ele falou assim que deu um medo tão grande nele, que esse medo tão grande, porque ele já tinha um receio do cachorro, né? Que já era um medo rondando. Mas naquele momento ele falou, eu não tinha opção. Ou o cachorro ia acabar comigo, ou eu ia ter que me encher de coragem. Então ele disse que surgiu nele uma coragem. Ele olhou para o cachorro e enfrentou o cachorro. Aí quando ele enfrentou o cachorro, encarou o cachorro, ele falou, ah! Deu um grito, não como o meu, né? Um grito de homem, assim, de macho. E aí quando ele gritou o cachorro saiu, caim. Aí ele falou, uau! Ele se sentiu super corajoso. Mas se ele não tivesse enfrentado aquele medo, ele nunca tinha vivido essa experiência de coragem. Se ele corresse, por mais que ele escapasse, ele ia ser, né, aquele que fugiu do cachorro, que teve um livramento, ou levou algum ataque, ou um vizinho acudiu. Qualquer coisa podia ter acontecido, menos isso. Essa experiência que ele viveu só foi possível porque ele encarou o cachorro. Ele falou, eu não tinha muita escolha. Então o medo se transformou numa coragem dobrada. Eu nem sei como que eu fiz aquilo, mas eu consegui assustar o cachorro. E aí o cachorro saiu correndo. E às vezes eu me lembro disso, sabe? Porque eu assim, casei e já comecei a escutar essa história. Eu escuto ela de vez em quando até hoje. Então de vez em quando precisa, o Espírito Santo trabalha em mim com essa história dele. E aí eu me vejo diante de alguns cachorros e eu falo, não, a unção do meu marido está sobre mim, porque é debaixo dele que eu estou, eu preciso enfrentar do jeito que ele enfrentou aquele cachorro. Então o medo ele vai vir em circunstâncias diferentes, em situações diferentes para cada um de nós. O que vai denominar a nossa vitória, né, como diz, acho que o pastor Marcos, para quem gosta da vitória, o que vai denominar a nossa conquista é a forma com que nós enfrentamos esses medos. Me chama a atenção nesse texto uma primeira coisa. Jesus, né, e naquele dia sendo já tarde, Jesus disse-lhes, passemos para o outro lado da margem. Eu gosto muito desse negócio de ir para o outro lado da margem. Porque todas as vezes que Deus me chamou para ir para o outro lado, tinha assim, desafios nos caminhos. Mas o que eu encontrei ao chegar na outra margem foi extraordinário. Então, o que mais me chama a atenção não é a tempestade, não é o que se sucedeu. O que mais me chama a atenção no texto é esse convite de Jesus, porque tudo começou com um convite. Vamos para lá? Vamos para o lado de lá? Porque passar para o outro lado, aqui você pode imaginar assim, pastor, você está espiritualizando demais o texto, era só uma travessia. Era só pegar o barco e ir para um outro lugar. Eu não penso assim, porque o que estava do lado de lá, se você continuar o texto, foi uma extraordinária libertação. Que através da libertação de um endemoniado, uma cidade, uma província toda, foi alcançada. Então o que estava do outro lado não era qualquer coisa. O que estava do outro lado era significativo de experiência pessoal e para o reino. E Deus nos chama a passar para outro lado em várias etapas da nossa vida, com algo relevante e significativo para você, para a sua casa e para o seu chamado. O que acontece é que às vezes a gente não entende o convite que Jesus nos faz. Ou às vezes a gente até entende o convite, ouve o convite, sabe bem do que ele está falando, mas no decorrer da caminhada a gente se esquece. Ou acha que não vai valer a pena. Mas o convite de Jesus me chama a atenção. O convite de Jesus me desafia a ir a um outro lugar. E eu vou te dizer, não tem novos níveis. Não tem para um outro lugar que Deus te chama. Não tem uma troca de lugar que Deus faz, que não vai ter provas, situações que pode ser representada aqui por essa tempestade. Se você tem sede de alcançar mais em Deus, na sua vida pessoal, espiritualmente, conquistas familiares e acima de tudo no seu chamado, você vai precisar enfrentar e atender esse convite, passe o que passar até chegar ao outro lado. Então esse convite, ele me chama muita atenção logo de início. Vamos passar para o outro lado. Eu não sei o que Deus está convidando você.
Sabe, eu não sei. E eu vou te dizer, eu sou convidada de fases em fases do meu ministério a ir a um outro lugar. E não só no chamado. Em desafios familiares que depois vão refletir no chamado. Em desafios pessoais que depois vão refletir no chamado. Na última vinda agora do pastor Juscelio, eu pedi uns minutinhos com ele, né? Querendo uma receita assim para uma situação. Eu sei que isso não funciona, mas eu tentei, né? Eu fiquei com a esperança, eu falei, não, Deus pode ter misericórdia de mim, me dá uma receita aqui. Porque eu estava muito aflita com uma coisa, eu falei, pastor, nada do que eu sei está funcionando, se esgotou as armas. Então me ajuda aqui para ver se o senhor me dá um rema nessa situação. Na verdade, gente, o rema que eu queria era assim, a receita pronta. Eu confesso que eu fui bem achando que ele ia me dar um negócio. Faz assim, faz assim, faz assim. Aplicou tudo isso em obediência, tudo vai dar certo. E ele me ouviu contar tudo. E aí ele falou, então... Mas eu creio que Deus está te chamando aí a um novo nível, onde nada do que você sabe está servindo. É que é para você descobrir, porque pessoas vão chegar até você que tudo que elas têm também não está adiantando. Tudo que elas estão aplicando não está adiantando. E aí você vai poder mostrar o caminho para elas depois que você passar. Aí eu falei, uau, podia ter só recebido isso na oração, não precisava ter gastado o tempo do pastor. Mas não funcionou, sabe, gente? Deus nos desafia. E aquele dia eu falei, ok, Senhor, vamos lá. O que mais que o Senhor tem? O Senhor já me convidou quantas vezes a passar para o outro lado, mas vamos lá. Fácil não é, ninguém disse que seria, mas é possível com Ele. Segunda coisa que me chama a atenção no texto. Eles deixaram a multidão e foram com Jesus. Ah, queridos, isso aqui é profundo e libertador. Na verdade, aqui começou toda a resistência. Porque se tem uma coisa que levanta a tempestade, que levanta a ação do diabo, quando ele pode agir limitadamente, que levanta o espírito de medo para nos cercar, é quando você se move a sair da multidão e ir para um lugar de separação com Jesus. Pastor, o que você quer dizer? Tem que sair do meio do povo? Não, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas eles saíram da multidão para uma missão. Porque a multidão, para a gente se relacionar, é importante todo mundo. Mas nesse sentido, a multidão, ela quer o oba-oba. Né? Ela quer as facilidades. Ela quer a coisa pronta. Ela quer o pão. Ela quer a mão. Ela quer o milagre pronto. Mas os discípulos receberam um convite. Aquele grupo recebeu um convite. Aquele grupo que entrou no barco recebeu um convite para ir até o outro lado da margem. Quando eles saíram, eles aceitaram ir com Jesus, eles começaram a se deslocar. Se tem uma coisa que mexe com Satanás, e ele vai usar espíritos para atrapalhar a travessia, é quando nós nos posicionamos em relação àquilo que Deus nos chama. Você vai ver as ondas revoltas. Você vai ver o vento balançar o barco. Você vai ver a água querer afogar o barco quando você se posiciona. Queridos, deixa eu te dizer, não tem o que mexe mais com o inferno do que posicionamento de crente. Porque crente dentro da igreja, sentado no banco, sem reagir ao que recebe, não intimida e nem causa nada no inferno. Agora, quando você se move e você sai da multidão e você fala sim para Jesus e você começa a tomar posicionamento em qualquer que seja a sua área. Como assim, pastora? Porque posicionamento em relação ao que Deus está te chamando. Cada um tem o seu outro lado da margem. Mas Deus está falando e fazendo com cada um de nós nessa altura da nossa vida cristã. Então, quando eu me posiciono, as ondas se levantam. Quando eu me separo para o que Deus me chamou, na minha casa, na minha família, na minha parentela e no reino, quando eu me separo para aquilo, então as ondas se levantam. Quando eu começo a me posicionar e dar passos em relação a ir ao outro lado da margem, então a tempestade realmente quer bagunçar as coisas. Porque posicionamento, ele vai fazer com que o inferno tenha uma reação. Então, queridos, não olhe para as ondas quando elas se levantam, não olhe para as situações quando elas chegam com um olhar só.
Procure entender e discernir. Se você não está numa travessia, procure entender e discernir o que Jesus te chamou. Ou se você tem começado a dar respostas e tem se separado da multidão. Ou se você tem começado a dar os primeiros passos em relação à travessia do que Deus está te chamando. Satanás se levanta quando você se posiciona e se desloca para o caminho que Jesus apontou. Jesus aponta o caminho. Ok, até aí nada de extraordinário. Agora quando você vai e começa a dar os passos, então aí as coisas começam a acontecer para quê? Para te paralisar. O que realmente apavora o inimigo é quando a gente deixa a rotina, quando a gente deixa a passividade. Eu acredito muito na libertação que vem pelo posicionamento de alguém. Eu acredito muito. Isso na área de libertação é assim, como 2 mais 2 são 4. É uma matemática que não falha. Por exemplo, às vezes é uma coisa tão simples, pegar uma ficha. Quem vai passar por um processo mais estreito na libertação, a gente dá um formulário para preencher. Nada religioso para nos ajudar naquele processo. Às vezes pegar a ficha e preencher demora muito mais do que a pessoa pensava que ia ser. Mas eu faço questão que a pessoa venha aqui pegar. Ah, pastora, você não poderia mandar por e-mail? Até poderia. Mas eu acredito que quando ele se desloca para qualquer passo em relação àquilo que Deus vai fazer, isso já está libertando. Às vezes você me escuta falar assim, alguém que quer alguma coisa sobre libertação, eu falo, vem para o culto de quarta, vem para o culto de quarta. Talvez fique até aquela pastora assim, que só manda para o culto de quarta, só manda para o culto de quarta. Mas eu creio que quando você se desloca e você renuncia o seu sofá depois de um dia de trabalho e vem, você está nessa travessia. Quando você decide o cansaço do trabalho não te segurar, e você falar, eu vou renunciar no meio da minha semana, o que não é fácil, para estar aqui, isso está deslocando você. Isso está fazendo você andar na travessia. E isso para mim, quando alguém renuncia uma diversão, um descanso, para estar com Ele, seja aqui, claro que não só aqui, lá no tempo do altar secreto, no tempo com Ele. Quando a gente renuncia, você está dando seus passos, saindo da multidão e indo em relação ao que Ele te chamou para ser. Então para mim isso é libertador. E é aqui, quando a gente deixa o prazer, é aqui quando a gente deixa o descanso, é aqui quando a gente faz qualquer coisa para se movimentar em relação ao que Ele nos chamou, aqui as coisas vão começar, ou podem ser que comece a tumultuar. Então você precisa discernir lutas, ou ventos, ou situações em que o medo vai querer agir na sua vida. Você precisa discernir se você não está se posicionando em relação ao que Deus te chamou. Outra coisa que eu vejo a seguir no texto, levantou-se um grande temporal. Então, a hora que eles se posicionaram para ir para o outro lado, o temporal se posicionou. Então, nesse momento, o mar ficou revolto. Nesse momento, as ondas começaram a encher o barco. Foi nesse momento. E aí Jesus disse para eles assim, por que são tão tímidos? Gente, essa palavra tímido não é tímido de envergonhado, essa palavra é medroso mesmo. Essa palavra vem falar de medo, é medroso. Então ele diz, por que vocês têm medo? Por que o medo está tomando conta de vocês? Então é nesse momento que esse espírito, porque o medo é um espírito que Satanás usa para atacar. É um sentimento? Sim, mas no mundo espiritual tem um espírito que age no medo para aprisionar a pessoa no sentimento do medo, que vai gerar um monte de reações, dependendo da situação. Então, ele diz assim, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão, o medo tá fazendo vocês se abalarem nessa situação? Talvez estivesse na metade da travessia, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. E Jesus confronta esse medo. Agora, o medo, para uns, é de simplesmente tomar uma decisão. Para alguns, o medo de tomar uma decisão é algo que parece tão revolto. Mas para outros, o medo, por exemplo, é o medo de confessar um pecado.
Gente, quantas libertações estão estagnadas na nossa vida por medo de confessar? Quantas pessoas estão paralisadas nos seus processos de restauração porque o medo de falar em um assunto que ele precisa falar é mais forte? Às vezes, quanto tempo uma pessoa passa por processos e é mais fácil ele se enganar e dizer assim: passei com fulano, não resolveu, orei com ciclano, não resolveu, nada resolveu. Mas a gente que caminha um pouco nesse ministério sabe que na verdade ele não chegou onde Deus queria que ele chegasse. Eu não sei em que altura cada um está da travessia, mas a gente sabe que não chegou. Por quê? Porque a palavra, ela verdadeiramente liberta, e o nosso posicionamento em relação à obediência da palavra liberta. Isso é verdade. Quando nada está funcionando, quando não tem passos de evolução, a gente precisa ver o que está nos prendendo. Quantas pessoas cativas do medo não conseguem expor uma coisa e ela sabe qual é a área que ela precisa entrar? Ela vai enrolando, protelando, procrastinando, ela vai adiando, porque ela não tem coragem de entrar naquele lugar. Então o medo pode ser coisas simples, mas também pode ser coisas mais profundas que estão escondidas. Para alguns, o medo de um simples microfone, por exemplo, pode ser algo apavorante, que eu nem compreenderia, porque meu medo é de me tirar o microfone. Então eu não consigo compreender, né? Se alguém tem um medo do microfone. Eu não alcanço, como diz Teresa. Não alcanço esse lugar. Mas para alguém, às vezes uma missão pequena de estar com 10, 20 pessoas, ele treme a perna, ele começa a transpirar as mãos. E a gente não pode desconsiderar isso, porque está dentro da pessoa. Aquela área atinge a pessoa. Às vezes o outro do lado não vai entender. E a gente vê tantos problemas nos casamentos, porque a comunicação, porque o relacionamento íntimo é tão pequeno que nenhum não conhece os medos do outro. A gente não se entrega, às vezes, nem para aquele que está em maior nível de intimidade com nós, que é o cônjuge. Quantos casais a gente vê que a entrega é tão pouca, que um não sabe nem quais são os medos do outro? Às vezes 20 anos de casado, 10 anos de casado, 30 anos de casado. E a gente não consegue identificar, a gente não consegue pisar nesse lugar do coração, porque nós não confiamos contar e expor os nossos medos, nem para o nosso maior amigo. Não espiritual, que esse é Jesus, mas nosso maior amigo, melhor amigo aqui na terra, que deveria ser o nosso cônjuge, para aqueles que são casados. Às vezes um filho vive 20 anos com o pai e não consegue confiar o coração a um pai ou uma mãe para compartilhar os seus medos, aquilo que lhe assusta. Se a sua dificuldade é simplesmente com o microfone, ou se a sua dificuldade é de expressar um sentimento por uma pretendente à namorada, por um pretendente ao namorado. Quantas pessoas com dificuldades internas não conseguem compartilhar nem com a melhor pessoa, a pessoa mais próxima? E é claro que o espírito de medo vai trabalhar nisso, porque quanto mais você não enfrenta a situação que te amedronta, mais ele vai te acuar. Como um cachorro que acua uma pessoa quando está percebendo que ela está com medo. Quanto mais medo eu tenho e eu não enfrento, mais refém e escravo do medo eu vou ficar. E é assim que esse espírito trabalha e aprisiona, paralisando pessoas. Tem pessoas que têm medo de se envolver com pessoas, de se relacionar com pessoas. Não atravessam a travessia, por exemplo, de chegar à família, porque não casam, porque nunca se entregam. Não têm coragem por situações, por traumas, por questões não resolvidas. Às vezes não vive o propósito familiar, porque não vence o medo de se relacionar. Tem pessoas que não vivem o propósito porque não conseguem interagir em grupos. Então chega na igreja, o medo de se relacionar, o medo de se entregar, o medo de confiar, o medo de entrar em lugares, ambientes, em rodas, em grupos, faz com que ela recue. E aí mais um ano passa, mais 5 anos passam, e o propósito fica retido. É que Satanás quer continuar paralisando, porque o medo paralisa. O medo
né, o medo de lidar com uma situação e de enfrentar vai te fazer paralisar quando não recuar. Quando não recuar. Tem pessoas que têm medo de admitir suas fraquezas. Admitir aquilo que, né, realmente... Às vezes a gente vai estar com uma pessoa assim que vai abrir o coração e ela conta de algo que traumatizou ela. Vou dar um exemplo básico, um abuso. A pessoa vem, te conta um abuso que viveu, ou mais de um abuso que viveu. Mas ela não te conta o que isso produziu nela. Ela não consegue admitir o que isso gerou. E só falar do abuso, né, às vezes já é um passo muito grande para alguns quando vai falar pela primeira vez. Mas ainda não chega ao ponto de tratar verdadeiramente aquilo. Porque eu preciso admitir o que eu resulto, qual é o resultado disso que eu libero para os outros, o que isso atrapalha no meu convívio, o que isso atrapalha na minha maneira de ser mãe, de me relacionar com pessoas ou de ser filha. E às vezes a gente não admite as fraquezas, não sai daquele lugar, né? Aquele lugar endurecido, enrijecido. E a gente está vendo a pessoa falar do mesmo assunto 2, 3, 4, 5 vezes. E você sabe que não está alcançando. Você sabe que nós não estamos indo onde precisa. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Como tem pessoas que têm medo de admitir as fraquezas? Por quê? Várias razões. Talvez a maior delas o amor à reputação. Mas também não é só o amor à reputação. Medo de ser julgada, medo de ser punida. Tantos medos. O texto diz, de maneira que já se enchia o barco. Tem um momento que o medo vai aprisionando tanto, que enche. A gente chega no limite, o limite do medo. No limite do que o medo pode causar naquela situação. Porque a água vem, tá vindo, vai enchendo. E aí a gente chega num limite. Quem não enfrenta os seus medos, ele pode passar 5 anos, 10 anos com uma situação protelando, porque ele não enfrenta o medo de resolver verdadeiramente. Mas vai chegar num ponto que a coisa vai estourar, porque a gente chega no limite, que transborda. E aí, estoura. Onde? No físico, no emocional, no casamento, no trabalho, na faculdade, no ministério, transborda. Então, eu preciso reconhecer que eu tenho que enfrentar os meus medos, não quando eu estou no limite do medo, ou do que o medo está fazendo comigo. Não quando a água está para encher o barco. Mas é assim que Deus me der a consciência e trabalhar em mim, e querer trabalhar em mim, dos meus medos. Assim que eu recebo, que eu tenho consciência disso, eu vou começar a enfrentá-los. Eu não posso esperar transbordar. Eu não posso esperar. Eu preciso enfrentar a situação. Eu preciso enfrentar o medo. Sabe, eu quero te dizer sobre vencer o medo, que você precisa oferecer resistência a esse espírito. Oferece resistência a esse espírito de medo. Começa a lutar contra isso oferecendo resistência. Por quê? Porque você está percebendo ele chegar. Você está percebendo ele rodear. E muitos de nós já percebemos as áreas que ele já nos paralisou. Eu vou esperar chegar no limite da água transbordar. Eu preciso oferecer resistência. Uma outra coisa que me chama a atenção sobre o medo, que o medo, ele faz a situação parecer pior do que ela é. A situação tem um nível, e quando o medo está tomando conta, eu começo a achar que é tudo pior. As situações parecem tão grandes, a tempestade, o vento, a água entrando no barco, aparenta ser pior do que o que na realidade ela é. Então o medo potencializa o problema, o medo potencializa a situação ruim. Queridos, não tem como a gente viver a nossa vida pedindo livramento de passar por situações difíceis. Deixa eu te dizer, elas vão vir. Elas vão vir. Até porque são necessárias algumas aflições para trabalhar em nós. Então eu não vou aqui te dizer que nós vamos fazer uma oração para Deus livrar você de toda a situação.
O que eu vou te conscientizar é que você deve enfrentar as situações crendo que Jesus está no barco, crendo que Jesus está com você, porque é isso que te faz crescer, é isso que te faz amadurecer. Se nós formos viver a vida inteira pedindo: Senhor, não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa, como é que Deus vai trabalhar em nós? Então situações vão vir. Quantos são aterrorizados pelo medo de uma determinada enfermidade? Enquanto que a gente deveria falar: Senhor, me livra, nas tuas pisaduras eu fui sarado. Agora o que eu tiver que passar, eu vou passar no Senhor, eu vou passar com o Senhor. Tem pessoas que têm um medo que isso aconteça com um familiar, tem um medo que alguém fique muitos dias no hospital, em situações graves. E na verdade, nós precisamos dizer assim: aquilo que o Senhor permitir na minha vida, eu vou enfrentar com Ele. Com Ele. Só o amém da pastora Ana Paula. Essas palavras não é muito boa, né, gente? Dá um glória aí. Dá um glória. Queridos, o medo alimenta os fantasmas. Na hora do medo vem tudo aquele terror que já estava resolvido, sabe? Os negócios do passado que já tinham ficado lá, na hora do medo aquilo vem tudo. Alimenta as coisas que já deveriam estar no seu lugar certo e traz à tona. Né? Imagina o cenário de uma tempestade, o mar revolto. Começava a enxergar o que nem tinha ali, né? Olhava para cá e para lá, começava a enxergar o que não tinha. Se você está sozinho numa casa e o medo começa a achar lugar, e em vez do crente orar e dizer: Jesus está aqui, e já estou clamando e crendo pela fé que tem um anjo guardião bem ali. Não, a pessoa, se ela vai ser aterrorizada pelo medo, ela começa a ver ou achar que tem demônio, ladrão, barulho. Nada disso às vezes está acontecendo, mas os fantasmas começam a rondar, porque o medo potencializa. Não tem ninguém perto da casa. Não, alguém escutou? Eu escutei. É mãe com criança, quando o marido não está, isso é bem comum. E aí todo mundo, faz o terror para o outro. Não, eu acho que eu ouvi sim. Parece que foi uma pessoa. Parece que foi um pisado. Não é assim, né? Então, o medo, ele faz isso. Agora, você imagina nas nossas questões interiores. Se faz isso no que é exterior, no que é pequeno, no que a gente vê, imagina nas nossas questões interiores. E aí você acha que Satanás não vai usar o espírito de medo para potencializar isso e nos travar? É claro que vai. Ele não vai perder essa oportunidade. Então, quando nós não reagimos a uma situação que estamos com medo, nós vamos perder o quê? A capacidade de ver Jesus ali dentro. Nós vamos perder a capacidade de enxergar que Jesus está ali, bem tranquilo, dormindo, numa almofada, gente. Me constrange isso. Porque quantas vezes o medo faz a gente ver assim: ele foi embora, ele não está mais aqui, ele está nem aí para mim, e ele está ali, tranquilo. Porque o medo potencializa aquilo que nem está acontecendo, aquilo que nem existe. O medo vai fazer você acusar Jesus. Mestre, não te importa que nós pereçamos? E aí a gente sai assim: não sei porque que Jesus permitiu, não sei porque que Jesus deixou, como é que ele foi deixar, e a culpa tudo é de Deus, é de Jesus. Talvez sobe até para o Espírito Santo. Por que que não me avisou? Por que que não me falou? Então a gente começa a entrar e colocar o Senhor no lugar de acusação, e o temor vai embora. Porque ainda que a gente não verbalize, quantos de nós em situações dessas pesa o coração contra o Senhor, culpa o Senhor, acha o Senhor com peso injusto, acha o Senhor como aquele culpado porque não está agindo, porque não está fazendo nada a meu favor. Queridos, aqui é um lugar de perigo para a nossa fé. Aqui é um lugar de perigo. Ele continua sendo rei sobre o trono. Com tempestade, sem tempestade, ele está lá entronizado. Com tempestade ou sem tempestade na sua vida, não muda a soberania e a grandeza de Deus, não muda a dignidade de nós nos curvarmos diante dele e dizer: a ti, só a ti, toda honra, toda glória, todo louvor.
Com casamento destruído ou não destruído, não muda quem ele é. Com uma doença, uma enfermidade, um câncer, não muda quem ele é. E não nos dá o direito de culpá-lo. Não nos dá o direito de achar que nós estamos só. Não nos dá o direito de achar que ele nos deixou. Enquanto nós deveríamos nos prostrar e reconhecer a sua grandeza e dizer: tudo que eu preciso é que o Senhor me ajude a chegar do outro lado. Tudo que eu preciso é que o Senhor me estenda a mão, que o Senhor sinalize que está comigo, que o Senhor me ajude a dar o próximo passo e a enfrentar até que o mar se aquiete, até que o vento pare de forçar as águas a entrar nesse barco. E essas dúvidas começam a entrar no coração do homem: Deus existe mesmo? Será que a minha fé foi vã? Quantos têm uma crise existencial, uma crise de fé, uma crise de quem é, sabe, se perde na sua identidade, de onde veio, até aquele momento do meio da travessia, até aquele momento onde as águas começaram a entrar, estava tudo bem, eu me descobri, eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Naquele momento começa tudo a ficar turvo e a gente começa a perder nossa identidade. Quantos se perdem no chamado, estão paralisados no seu chamado? Por um ataque, às vezes. Um ataque. Deus fez um primeiro convite lá ao outro lado da margem. Vai lá. Começa a dar uns passos. Em determinado momento, o mar se revolta. Vou parar. Vou deixar. Vou abandonar. E aí o medo de voltar, o medo de recomeçar, o medo de olhar no rosto das pessoas de novo. Quem cai, Deus estende a mão para levantar. Ele não disse que era para você ficar caído. Ele não disse que ia te deixar caído. Ele estende a mão. O medo te paralisa. O medo te faz desistir. E deixa eu te dizer, essa experiência foi única. Não tem outro lugar na Bíblia que um endemoniado foi liberto daquele jeito. Ai, como eu amo. Não é fácil quando ele chama: vamos passar para o outro lado. Mas deixa eu te dizer, sempre o que está do outro lado vai ser gratificante. Sempre o que te espera do outro lado da margem vai glorificar o nome dele. Sempre o que te espera do outro lado da margem vai também te encher de alegria, porque a ele a honra, a glória, e a nós a alegria do privilégio de poder fazer parte disso. Olha o privilégio para aqueles discípulos. Olha o privilégio para aqueles discípulos. A multidão ficou lá, mas ele separou um grupo e falou: vamos lá. Se separa. Se separa. Se separa aqui no barco. Vamos lá. Gente, olha o que aconteceu. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender. Não foi relatado outro nível de libertação aqui como esse. Pode Jesus ter feito vários, mas na Bíblia ficou registrado esse aqui, nesse nível. Que glorioso eles poderem ver o poder de Deus por meio do Filho, numa ação direta de intervenção divina ali, libertar um homem que depois foi instrumento e missionário em toda aquela província. Mas o medo bateu. E ele repreendeu eles: por que sois assim tão tímidos, medrosos? Querido, Jesus vai te repreender toda vez que você não aprender a confiar nele. Porque se ele te chama para ir para o outro lado da margem, ele pega na sua mão. Você crê nisso? Se ele te convida para ir para o outro lado, ele pega a sua mão, ele te sustenta, ele te conduz, ele te ajuda, ele vai repreender você e a mim também, todas as vezes que nós não confiarmos nele. E ele repreendeu os discípulos: por que vocês estão com medo? Por que estão medrosos diante dessa situação?
Por que sois assim? Porque vocês não têm fé. O medo está intimamente ligado com a falta de fé, a falta de confiar. Ele estava lá tranquilo, na almofada. Ele não tinha abandonado, ele não tinha deixado, mas era necessário. E foi um ataque espiritual, porque ali ele já estava confrontando o que vinha no gadareno do outro lado. Porque mediante um posicionamento em direção ao propósito de Deus, o mar se revolta mesmo, o vento vem mesmo, balança mesmo. Mas o importante é o foco. Eu preciso chegar do outro lado. Eu preciso chegar do outro lado. Esse é o foco. Quando você confia, você pode ter certeza que quando você chegar nesse nível de confiança, de fé, que foi o que ele cobrou aqui dos discípulos, o resto todo ele vai fazer. O que ele quer é que você chegue nesse lugar de, ainda quando a situação é adversa, você confia e enfrenta. Quando você chega nesse nível, ele vai fazer o resto. Porque para Jesus continua sendo a mesma coisa, olhar para o vento e dizer aquieta-te. Olhar para o mar e dizer aquieta-te. Olhar para aquelas ondas e falar, para, volta ao normal. Quieta. Continua sendo a mesma facilidade, dar comandos em relação à nossa vida como foi naquele dia. Ele não tem dificuldade com isso. A dificuldade do Senhor é nos fazer chegar ao lugar que Ele quer durante a travessia. A trabalhar dentro de nós o que Ele quer durante a travessia. Enfrente seus medos. Não recue diante dos medos. Não se deixe ser paralisado durante ataques de medo. Enfrente-os. Um dos primeiros medos que eu tive que enfrentar para começar a dar alguns passos para o lado de lá da margem, em relação ao meu chamado, foi medo de demônio. Gente, o primeiro culto que eu fui, que uma pessoa manifestou um demônio, vou te contar como é que foi. Minha amiga me levou, Hernani Santos, foi lá na minha cidade. E ele começou uma oração lá, antes de começar a falar de cura, e manifestou um demônio. E umas 3 fileiras para frente de onde eu estava. E a mulher, lembro como se fosse hoje, sei a cor do cabelo, sei a fisionomia dela. E ela virou quase o pescoço todo. Nunca tinha visto aquilo. Falei, gente, claro que o ser humano não pode ser aquilo ali. Porque foi tão, assim, assustador. Porque ela estava assim, e aí o demônio manifestou nela, mas ela virou o pescoço. Só o pescoço, o corpo não. Lá para onde eu estava. E fitou os olhos em mim. Falei, credo. E a minha amiga percebeu, meu olho que já é grande, estatalado, catou na minha mão, falou, não precisa ter medo. Uma baixinha desse tamanho. Ela pegou na minha mão firme e falou, não precisa ter medo. Mas naquilo, meu olho já estava na porta. Só que tinha uma multidão na igreja. E eu, na minha cabeça, pensando, que eu planejando, vou largar a mão dela e vou sair. Mas eu estava na minha cabeça fazendo o trajeto para onde eu ia correr. E aí eu falava, por aqui não dá, por aqui tem aquele povo. Aglomerou, fecharam a porta. Não sei que negócio foi aquele, que os diáconos não funcionaram na igreja aquele dia. Porque deviam não deixar entupir a porta. Não podia ter fechado a passagem. Mas o fato é que eu fiquei apavorada. E eu queria correr e nem para correr não tinha como. Aí eu falei, Senhor, e agora? E aquela situação me paralisou de um jeito que eu não podia falar que num lugar alguém ia manifestar um demônio. O dia que o meu primeiro pastor, quando ele soube, numa das minhas conversas, já não estava mais com ele, e eu sempre conversava com ele, fui contar para ele que Deus me chamou para o ministério de libertação, ele caiu na risada. Ele no Senhor já bem de idade, mas ele riu gostoso na gargalhada. Ele falou, você não, mas Jesus é bom, hein, minha filha? Então foi um dos primeiros medos que eu tive que enfrentar. Eu me lembro uma vez que uma irmã me procurou e ela falou assim, pastora, eu tenho tanta vontade, eu sinto uma inclinação para ajudar pessoas com cura, com libertação, mas eu não consigo dar um passo em relação a esse ministério. Eu falei, por quê? Ela falou, eu tenho medo de demônio. E se eu pensar no fato que uma pessoa vai endemoniar e que eu vou ter que lidar com aquela situação, então eu já nem começo. E eu falei, você veio contar para a pessoa certa? Vou te contar aqui uma história. Então,
para ir ao outro lado, nós vamos ter que enfrentar os nossos medos. Como eu disse, o que é medo para um, nem sempre é para outro. O que paralisa um, nem sempre paralisa o outro. Situações que para mim podem ser simples de resolver, para você não. Situações que para você podem ser simples de passar, para mim pode me apavorar. Então todos vamos ter medo. Nós precisamos olhar para as situações e dizer: eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, porque eu quero alcançar esse outro lado. Eu quero chegar a esse outro lugar que o Senhor tem. Eu não sei qual o convite que Deus tem feito para você. Não sei para que lado Deus tem te chamado, né? Qual é o seu outro lado da margem? Eu não sei. Também não sei quais são os seus medos. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem cura nessa noite para liberar para as nossas vidas. Ele tem libertação. Nós não somos mais reféns do medo, nem vamos ser escravos desse espírito maldito, porque o Senhor nos libertou. E Ele nos libertou para que a gente enfrentasse essas situações. Não sei qual é a situação que te apavora. Não sei se é uma circunstancial. Não sei se vem por um trauma, por algo que você viveu e não passou bem, e agora você paralisou com medo de não conseguir passar de novo. Eu não sei se é algo que já veio desde pequenininho, porque talvez está lá na sua história, está lá na sua gestação, está lá na sua infância. Eu não sei se são situações já depois de adulto, que você se deparou e começou a ser assustado pelo medo, mas hoje às vezes aquilo já te limita de uma tal forma que te impede de alcançar aquilo que o Senhor tem. E eu quero orar nessa noite. E antes de nós orarmos, eu quero pedir que você fique em alguns minutos aí com o Senhor durante esse louvor. E deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Não seja precipitado em responder, porque a resposta não precisa ser dada para mim. Deixa o Espírito Santo cavar um pouquinho aí. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? O que tem limitado você? O que tem paralisado você?